paz do Senhor, queridos. Como é bom mais uma vez estar com vocês, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. E essa semana, pensando, refletindo na palavra do Senhor, naquilo que nós vamos, no texto que daqui a pouco nós vamos ler, que nós vamos meditar nele, eu lembrei de um momento, alguns dias atrás, na minha vida, lá para o mês de final de maio, começo de junho, um dia à tarde, não me lembro qual dia da semana, mas foi durante a semana, um dia à tarde, eu peguei o carro com a minha esposa e fomos até uma padaria comprar pão, que nós queríamos tomar um café à tarde, e eu entrei na padaria, comprei o que eu tinha que comprar, e saí, e quando eu estava chegando em casa, eu percebi que eu estava sem meu celular. E aí foi aquele desespero, foi aquele nervosismo, porque onde está, onde eu coloquei. Aí eu me lembrei que eu havia enviado uma mensagem a um amigo da faculdade, porque nós teríamos logo mais à noite uma atividade, e eu estava informando algumas situações que nós teríamos que enfrentar ali na atividade, e procura daqui, voltei até o estabelecimento, e perguntei se eu havia deixado o celular em cima do balcão, na hora de pagar, enfim. Resumindo a história, o celular não estava mais lá. E o sentimento que vem ao nosso coração é um sentimento ruim, é um sentimento desagradável, porque, de um certo modo, nós não estamos preparados para a perda. Né? Quem nunca esqueceu algo? Quem nunca, andando na rua, na igreja, enfim, em algum lugar, alguém toca o seu ombro e diz assim, olha, isso caiu da sua bolsa, isso caiu do seu bolso, isso caiu você andando, passando, acabou derrubando, e você nem havia percebido que tinha perdido algo. E nós não estamos preparados para a perca, nós nunca estamos preparados para a perca. E muitas vezes nós não conseguimos entender nem compreender, ou perceber, melhor dizendo, o que nós estamos perdendo, o que nós perdemos. Por isso eu quero que você agora, neste momento, curve a sua cabeça por um instante, porque eu quero que nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus nos leve a um entendimento, a compreensão, se nós estamos perdendo algo. Então, eu já te animo a não sair, a não se distrair, a ficar atento para que você não perca nada daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, nas estratégias que Deus quer dar a você, o que Deus quer te orientar a fazer para vencer os gigantes que se levantam, as situações difíceis que se levantam na sua vida. Quero orar por você nesta manhã. Pai, te damos graça, Pai, por este dia, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para louvar e adorar o Teu nome. E nesta manhã nós não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, te agradecemos pela oportunidade de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, Senhor Deus, nesta manhã. Mas eu sei que o Senhor tem muito mais para nós nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8 e verso de número 9. Amém? Abriram? Chegaram já? Aí no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, no capítulo de número 15, no verso de número 8. E no verso de número 9. Diz assim as Escrituras. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda
perdida. Até aí. Bom, as escrituras está nos falando de uma mulher que possuía 10 dracmas, não é? E ela acaba perdendo uma. Essa parábola, essa pequena parábola, que aos nossos olhos parece tão simples, porque ela possui aí nada mais do que 2, 3 versículos falando sobre a história desta mulher, mas que nos traz uma riqueza de ensinamento, uma riqueza de situações, de segredos espirituais que Deus quer falar conosco nesta manhã. Esta parábola está inserida dentro de um capítulo onde há mais 2 parábolas. E claro, é óbvio que essa parábola, mais as outras 2 parábolas, ela tem uma mensagem central que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos, que Jesus está falando àquelas pessoas que estavam ao seu redor, publicanos, enfim, pecadores que estavam ali, que é a parábola do filho pródigo e a parábola da ovelha perdida. Note que as 3 parábolas, elas falam de perda. Elas falam de perda. A parábola do filho pródigo, o pai tem 2 filhos e perde um vai embora. A outra parábola fala de um homem que tem 100 ovelhas e perde um. Veja que as parábolas, elas vão crescendo. Jesus vai mostrando um crescimento de perda. Primeiro, o homem tem 100 ovelhas, perde uma, quer dizer, o homem perde 1% daquilo que ele tem. Na segunda, a mulher tem 10 moedas, 10 dracmas, e ela perde ela perde 10% daquilo que ela tem. E depois um pai tem 2 filhos, perde um vai embora, está mostrando que este homem perdeu 50% do que ele tem. Lembra que no começo eu falei que nós não estamos acostumados com a perda não é algo que nós gostamos de ter e de possuir, mas essas 3 parábolas, ela tem uma mensagem central que é o amor extraordinário de Deus pelo pecador. O amor extraordinário de Deus por aqueles que estão se perdendo em seus pecados, em seus erros, longe de Deus, longe do propósito de Deus para as suas vidas. E como eu disse, Jesus está contando essa parábola e ao seu redor tem pessoas ali que o sistema religioso da época não aprovava. Não, eles eram praticamente excluídos da sociedade, que eram os pecadores, que não tinham um padrão de vida de acordo com os religiosos, e publicanos, que eram considerados traidores, né, da pátria, traidores do povo judeu, porque eles estavam a serviço do povo romano, eles estavam a serviço do governo romano para cobrar impostos. E muitas vezes eles extorquiam os seus amigos, enfim, o seu povo. Mas, nesta manhã, eu não quero focar na questão desta mensagem central, porque eu sei que esta mensagem, esta parábola tem muito mais coisas que nós podemos explorar, e a palavra do Senhor ela é rica para nos ensinar, nós podemos tirar ensinamentos daquilo que nós estamos lendo. Então, esta parábola, ela fala de perca, ela fala de uma moeda. E o que é uma moeda? E o que seria uma moeda? A moeda, ela representa um valor. Então, nesta manhã, eu quero focar, e a minha mensagem é retomando os valores perdidos. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos valores têm se perdido. Em nossa casa, nossa família, na nossa vida, na nossa nação, no mundo, muitos valores importantes têm se perdido e nós muitas vezes não temos percebido. Assim como eu perdi o celular e não me atentei à perca dele naquele momento, se exatamente no momento que o celular caiu do meu bolso, eu tivesse me atentado, eu teria, o meu dano, o meu prejuízo não teria sido tão grande. Mas levou um tempo, e quanto mais tempo demora para eu perceber essa perca,
quanto mais tempo demora para eu perceber que valores importantíssimos para a minha vida está se perdendo ou se perdeu, o dano, o prejuízo é muito maior. A moeda dracma era uma moeda grega que era o mesmo que o pagamento de um dia de trabalho. Então, quando nós lemos aqui, a mulher perdeu uma moeda, ela tinha 10 moedas, ela perde uma. Talvez na nossa concepção, uma moeda... Eu conheço pessoas, por exemplo, que não gostam de moeda. Elas recebem moeda, elas já vão descartando porque elas não gostam. Mas, naquela época, naquele contexto, uma moeda as mulheres usavam como adornos as moedas que elas recebiam. Elas usavam ou faziam colares, porque faziam parte do dote delas, era algo importantíssimo para as suas vidas. Né? Jesus fala que essa mulher, ela acende uma lâmpada para procurar esta moeda. O que isso nos mostra? Que naquela época, e isso eu quero deixar claro para nós, que talvez nós não temos a concepção, assim como uma moeda naquele momento é algo tão importante, assim acender a luz também tem uma importância naquele momento. Porque as casas da época, elas não tinham as luzes como nós temos hoje, principalmente as casas pobres, aquelas casas de pessoas mais pobres, as melhorzinhas ainda tinham uma janela que era usada para trazer luz durante o dia. Mas as casas mais pobres, elas não tinham janelas. Alguns construtores deixavam na construção pedras faltando, alguma parte da casa, uma pedra faltando, para que aquele espaço daquela pedra entrasse a luz. Mas a luz não era suficiente para deixar clara todo o ambiente da casa. Então, vê que a mulher, quando ela perde aquele valor, quando ela perde a sua moeda, ela acende uma candeia, ela acende a luz. Mas veja, percebe que a mulher não perdeu a moeda na rua, a mulher não perdeu a moeda em algum lugar fora de casa. Ela perdeu a moeda, ela perdeu aquele valor dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E é este valor que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Valores que nós estamos perdendo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Valores que nós estamos perdendo dentro da nossa família. Valores que nós estamos perdendo com os nossos filhos. Valores que nós estamos perdendo conosco mesmo, valores que são importantes para a nossa vida, que fazem parte da nossa construção, daquilo que nós fomos ensinados, daquilo que o Senhor nos ensinou. Jesus está falando que esta mulher, ela procura esta moeda. O chão dessas casas dos tempos bíblicos eram chãos de terra batida. Não é como o dia de hoje, né? Em alguns lugares carpete, em alguns lugares pisos, enfim. Era um lugar de terra batida e que isso ia dificultar muito a procura ou encontrar aquela moeda. Existem muitas pessoas que desistem logo de procurar algo. Perdeu, dá uma ou duas olhadas e depois desiste de procurar. Mas o texto que nós lemos diz que essa mulher, ela procura a moeda. Ela vai em busca da moeda. Eu quero pensar com você valores que nós estamos perdendo nos dias de hoje. Pequenos detalhes que estão passando pelas nossas vidas. Pequenos detalhes que vão passando e que nós não vamos percebendo que nós estamos perdendo valores que são importantes para as nossas vidas. Por exemplo, um prédio, um edifício, ele não cai da noite para o dia. Não é verdade? Ele vai sofrendo ações do tempo, do vento, do sol, da água, enfim, do solo. E
Ele vai sofrendo essas situações, vai aparecendo rachaduras e, num certo momento, esse prédio cai. Mas muitas vezes, muitas pessoas não se atentaram a esses pequenos detalhes. Assim é as nossas vidas, assim é com a nossa família, assim é com o nosso relacionamento com os nossos filhos, assim é com o nosso relacionamento com Deus. Vai aparecendo pequenas rachaduras, vai aparecendo pequenas situações que nós não vamos dando importância, mas que vai chegar um dia que isso vai trazer um grande dano, um grande prejuízo, e aquilo que nós tínhamos como um grande estima, como algo de grande valor, nós vamos perder. Por exemplo, casais não se separam da noite para o dia. São situações que vão acontecendo durante o relacionamento, não é? Durante o percurso, durante a caminhada, a jornada, não é? Que faz com que em algum momento haja uma separação. Problemas com os pais, problemas de relacionamento pais e filhos, não acontece dificuldade de comunicação, dificuldade de se relacionar, não acontece da noite para o dia. Vai acontecendo situações como falta de respeito, que é algo que nós estamos perdendo nos dias de hoje. Respeito pelas pessoas, respeito pelos mais velhos, respeito pelos pais. Hoje os filhos falam com os pais, as crianças falam com os mais velhos como se estivessem falando, tendo a mesma idade, o mesmo conhecimento, enfim. São rachaduras que vão acontecendo nos relacionamentos e que nós não percebemos e um dia isso se perde. Estupidez, a insensibilidade, a incredulidade. Famílias hoje já dificilmente elas almoçam juntas, elas jantam juntas. Por quê? Como começou? Começou com a televisão. Porque cada um pega o seu prato, vai para frente do seu programa de televisão. Algum tempo, a família toda se reunia na sala, porque havia uma única televisão. E ali eles comiam, estavam reunidos ali. E o relacionamento vai esfriando, o relacionamento vai sendo minado. Hoje, cada quarto, cada parte da casa tem uma TV. Quando não, celular, cada um está no seu celular, cada um está assistindo aquilo que gosta. O que eu quero te mostrar, querido, que perder determinados valores não acontece da noite para o dia. Nós acreditamos muitas vezes que para que eu perca a minha família, para que eu perca a minha esposa, para que eu perca o meu esposo, para que eu perca um filho, precisa acontecer algo tremendo. Precisa vir algo poderoso, um vento forte, uma tempestade. Não, muitas vezes nós vamos perdendo essas coisas importantes, valores importantes para as nossas vidas, de uma forma que nós nem percebemos, de uma forma que nós nem atentamos. Por exemplo, uma infecção generalizada. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm ficado enfermas. Como começa? Começa com uma inflamação, com uma infecção em algum órgão que cresce e toma uma proporção de tomar todo o corpo. Um dependente químico, um alcoólatra, não é da noite para o dia. É aos poucos. É um gole aqui, enfim. E quando a pessoa percebe, aquilo tomou conta da sua vida. E ela perdeu valores importantes como dignidade, ela perdeu valores importantes como sua própria vida, ela não tem vergonha de ficar numa situação humilhante, porque ela quer aquele componente químico, ela necessita daquele componente químico. Uma pessoa não se torna um ladrão da noite para o dia. Começa com pequenos furtos, até chegar em algo maior, em algo mais forte.
Assim é a mentira. Uma pessoa mentirosa, ela não é da noite para o dia, ela começa com pequenas mentiras. Por isso nós, como pais, educadores, pastores, tios, avós, a nossa função é ensinar aos nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, enfim, que a mentira não é boa. O que eu quero mostrar para vocês com tudo isso é que as coisas não vão acontecendo de uma vez, elas vão acontecendo de uma maneira que nós não nos atentamos. Essa mulher, ela tem 10 moedas e ela perde uma. Prostituição, a pornografia, um homem, um jovem ser preso pela pornografia não acontece da noite para o dia. É acessar uma vez, e acessa outra vez, e acessa outra, e acessa outra, e quando vê, a pessoa não consegue mais ficar sem a pornografia, sem aqueles vídeos. Só que o interessante mostra do texto que nós lemos que esta mulher, ela não se conforma com a perda. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos se conformando com os ataques do mundo, do sistema, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso envolvimento com Deus, com a nossa vida cristã, com o nosso ministério, com o nosso chamado de Deus. Estamos perdendo e não estamos percebendo aquilo que nós estamos perdendo. Eu quero mostrar, nos levar a uma reflexão nesta manhã, é que existem valores, não são valores financeiros apenas. Eu quero falar de valores emocionais, como respeito, como amor, como perdão, como companheirismo. Como diálogo, comunicação. São valores que nós estamos perdendo todos os dias. São valores importantes para a nossa família, valores importantes para a nossa vida. Valores como a oração, o nosso devocional pela manhã, meditação da palavra de Deus, temor a Deus. Estamos vivendo um tempo onde nós não temos mais temor a Deus. Deus está falando, Deus está querendo nos ministrar, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos direcionar, Deus está movendo céu e terra para nos guiar, para levar ao propósito dele. E nós não nos importamos mais com Deus. Achamos que a nossa vida é fragmentada, que eu posso ser um na rua, que eu posso ser um no trabalho, que eu posso ser um na escola e que eu posso ser um com Deus. Quando Deus olha para nós, Deus nos vê inteiro, completo. Deus não nos olha apenas quando eu estou à igreja. Deus não nos olha apenas no momento que eu estou lá no quarto orando, ou em algum lugar orando, ou lendo a palavra. Não, Deus nos vê em todo momento. E às vezes nós achamos que para que realmente eu perca, tem que acontecer algo tremendo, algo forte, algo realmente impactante. E é esses pequenos detalhes que o Senhor quer falar conosco hoje. Influências que têm entrado dia após dia em nossa casa. Através da TV, através da internet, através de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm temor a Deus, que têm influenciado as nossas vidas. Estamos vivendo uma época onde tem muitas pessoas que têm influência na internet e nós deixamos as nossas crianças à mercê dessas pessoas que têm influência.
nossos jovens, nossos adolescentes, que trazem valores, princípios, que nada tem a ver com a nossa vida, nada tem a ver com aquilo que nós acreditamos, nada tem a ver com aquilo que nós queremos para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Permitimos que entre na nossa casa, que entre na vida dos nossos filhos, que entre na vida das nossas esposas, na vida dos nossos esposos, que entre dentro da igreja, que entre dentro do ministério. A família moderna tem sido influenciada por muitas ideologias, humanista, relativista, o erotismo forte em todas essas áreas da mídia, na TV, séries, filmes, influenciam a nossa casa, que vão anulando, destruindo princípios que são importantes para nós, valores que são importantes para nós. Pornografia, que tem ameaçado a família brasileira, que tem ameaçado aquilo que nós acreditamos como verdadeiro. O texto mostra que esta mulher, ela não se conforma com isso. Ela quer achar a sua moeda. Ela quer achar aquele valor perdido. Talvez eu e você diria, mas você tem 9. Por que você vai se preocupar? Você ainda tem 9. Pois é, eu tenho 9. Mas essa que perdeu é minha. Eu quero ela de volta. Pois é, tem coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa vida cristã, no nosso ministério, nosso chamado com Deus, que nós perdemos. E nós nos conformamos com isso. Nós que temos que querer de volta aquilo que nós perdemos. Às vezes nós achamos até bonito. Quando eu comecei com o Senhor, nossa, eu era um homem de oração. Eu falava de Jesus para todo mundo. Quando eu comecei, eu conhecia a Bíblia dos pés à cabeça. Hoje já não mais. Hoje eu já não tenho. Nossa, eu orava tanto. Eu sentava com os meus filhos. Quando eu casei, nossa, a gente se reunia, a gente almoçava, jantava juntos, passeava. Agora não dá, né? Porque todo mundo, um trabalha, um estuda. Aquela mulher falou, eu tenho 9, mas a que perdeu é minha e eu quero ela. Ela não se conforma. E o que ela faz para retomar o valor que ela havia perdido, a moeda que ela havia perdido? Ela acende a candeia. Como eu falei, as casas tinham poucas luzes. Para achar a moeda, ela acende a candeia. Não era uma lanterna de pilha, era fogo. Fogo representa o Espírito Santo de Deus. Porque para achar o valor, não dá para achar no escuro. Para achar a moeda, não dá para achar no escuro. Ou seja, não dá para achar se eu não sei aonde está. Se eu não sei o que eu perdi. E é aí que eu quero chegar. Aquela mulher tinha consciência que ela havia perdido a moeda. Ela não sabia onde estava, mas ela sabia qual era o valor que ela tinha perdido. Acender a luz ou acender a candeia significa confronto. É algo que a igreja moderna não gosta. Quem gosta de ser confrontado? Quem gosta que alguém mostre o seu erro, sua falha? Quando Jesus fala de perca e que a mulher perdeu, nas 3 parábolas, está falando de pecado. Está falando de erro. E para perceber o erro, precisa acender a luz, precisa ser confrontado. O que nós percebemos, o que nós temos realmente, nós somos bons. Deixa eu mudar isso. Eu sou bom em enxergar o cisco no olho do outro.
Isso eu sou bom. Eu olho para o outro, sei que ele está pecando, eu aponto os erros dele, eu sei aonde ele está falhando. Mas eu sou péssimo para enxergar a trave que tem no meu olho. Foi isso que Jesus nos ensinou. E como nós somos bons para isso, para achar erro na igreja, para achar erro nos líderes, para achar erro na empresa onde nós trabalhamos, para achar erro na família dos outros, nos filhos dos outros, no esposo dos outros, na esposa dos outros. Mas nós temos dificuldade de olhar para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, ver a trave que existe em nós. No Salmo 119, verso de número 5, abre aí, enquanto eu vou molhar o bico aqui. Salmo 119, verso de número 5, o salmista diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sem luz não dá para andar. Sem luz não dá para andar bem, para chegar no objetivo, para saber o que está fora do lugar. Não tem como encontrar esses valores. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de luz para olhar para onde está escuro, para onde a luz não chegou, está escondido ali. Nós precisamos de luz. E a luz nos auxilia. E essa é a função do Espírito Santo em nossas vidas. Trazer a luz para aquilo que está obscuro, para aquilo que está perdido em nossas vidas. Por isso Paulo fala à igreja de Coríntios. Semana que vem nós temos a Santa Ceia do Senhor. Paulo diz assim no momento da ceia: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, traga a luz para dentro de você. Confronta. Porque quando nós fazemos um autoexame, quando nós fazemos uma análise da nossa vida, como pai, como mãe, como filho, será que as nossas atitudes estão corretas? Como cristão, será que as minhas atitudes estão de acordo? Quando a mulher acende a candeia, ela traz a luz, confronta. E a segunda atitude que nos mostra aí no verso de número 8, a primeira, ela acende a luz, ela acende a candeia, ela se confronta. Por isso, o Senhor está nos chamando nesta manhã a acender a luz da nossa vida, a tapar as brechas que nós abrimos, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem nós ferimos, voltar à nossa posição de filhos de Deus. A segunda ação da mulher é varrer a casa. E o que isso significa, varrer a casa? Reorganizar. Certamente, quando ela trouxe a luz para sua casa, estava tudo fora de lugar. Estava tudo sujo. Estava tudo desorganizado. Havia poeira para todo lado. Você já andou no escuro? Acordou à noite aí para ir ao banheiro, para tomar água? Né? Quando está tudo escuro, você não quer acender para não incomodar as pessoas. Não é interessante que nesse momento, no caminhar, você tropeça, você bate o dedinho na quina do móvel, você derruba alguma coisa, você não percebe que a porta está fechada e dá de frente, com o rosto de frente à porta, à parede. Porque quando está escuro não dá para enxergar, e se estiver desorganizado, pior ainda. Você não está vendo,
A mulher diz que, o texto diz que a mulher varreu a casa. Ela não passou um paninho, ela não usou espanador, ela varreu a casa. Quando a palavra do Senhor diz aí, varrer a casa, é tirar toda a sujeira. Porque tem coisa que nós acostumamos, não é verdade, irmãos? Nós acostumamos a não comer mais juntos. Nós acostumamos agora o esposo e a esposa, cada um tem um horário para dormir, cada um tem um horário para acordar, cada um tem um horário para fazer as suas atividades. Nós vamos acostumando com as coisas. Nós assistimos determinadas cenas e vamos acostumando. Aquela mulher tinha a casa toda desorganizada e foi acostumando com aquilo. Quantas situações em nossa vida que nós falamos, depois eu dou um jeito nisso, depois eu conserto isso. Varrer a casa tem a ver com um conserto, organizar. Aquela sujeira estava escondendo a moeda. Ela não conseguiria achar a moeda com toda aquela sujeira, com os móveis fora do lugar. Valores em nossas vidas, irmãos, que nós não vamos achar até que nós possamos organizar as nossas vidas. Para isso eu preciso não me acostumar com a situação, com o estilo de vida que eu tenho, com a minha relação com a minha esposa. No começo eu era muito romântico. No começo eu tinha mais tempo para os meus filhos. Vamos varrer a sujeira de dentro da nossa casa. Existem janelas que estão abertas, que têm trazido poeira. Naquele tempo, eu disse que alguns construtores deixavam buracos na parede para entrar o ar, para entrar a luz, e certamente não tinha como impedir de vir a areia, a sujeira, folhas. Certamente aquela mulher o povo tinha que passar vários momentos do dia varrendo a sua casa para limpar. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que têm necessidade de que a casa esteja limpa a todo momento. Imagine, você que está me ouvindo aí, que é assim. Imagine você varrer e daqui a pouco está sujo de novo. Ontem eu fui com a minha filha, ela foi fazer um procedimento e eu fiquei na rua esperando ela sair. E eu parei bem na frente de uma casa e tinha uma senhora varrendo o seu quintal, à frente da sua casa, varrendo o meio-fio. E do outro lado da rua, era uma avenida, havia muitas árvores. E a senhora varria todas as folhas, juntava, mas parecia que era algo que era combinado. Quando ela pegava todas as folhas, colocava dentro do saco, ventava e vinha todas as folhas por dentro do quintal dela. E ela ia de novo, juntava tudo, colocava no saco, e ela ficou ali uns 15, 20 minutos até que ela desistiu de ficar varrendo. Mas o texto mostra que essa mulher, ela varreu a casa até encontrar os valores que ela havia perdido. Se quisermos reencontrar valores ou retomar valores importantes para as nossas vidas, precisamos livrar de sujeiras na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Temos que organizar. As famílias atuais, os casamentos atuais, precisam voltar aos valores que a Bíblia nos ensina. Existem valores, eu não quero questionar aqui valores do mundo, são valores do mundo. Eu não quero entrar nesse assunto, eu quero falar de valores que a Bíblia nos ensina. Valores que Deus deixou para nós, para aqueles que entregaram a sua vida a Ele, que abriram sua casa, sua família para que Deus os direcione. Existem valores que Deus deixou para nós. E nós precisamos voltar a viver esses valores. Só que nós estamos num momento onde nós
queremos acordar com Deus e com o mundo. Valores meio mundo, meio cristão. Nem pizza. Minha vida é meia cristã, meia não cristã. Varreu a sua casa, tirou a sujeira até encontrar os valores que havia perdido. Foi organizar a sua vida, reorganizou a sua casa, colocou os móveis no devido lugar, colocou as louças no devido lugar, varreu, tirou. Quando a Bíblia diz assim que ela varreu ali, ela tirou tudo no lugar, arrastou os móveis, foi lá nos cantinhos. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas hoje casam. Você fala com os noivos, diz, mas você tem certeza? Vai casar? Se não der certo, a gente separa. Quantos já não ouviram isso? Se não der certo, cada um para o seu lado. Esses dias eu ouvi algo que eu fiquei aterrorizado. Uma pessoa contou uma história de que um noivo e uma noiva decidiram fazer um test drive de casamento. Eles iam ficar juntos durante um tempo, se desse certo, eles continuavam. Se não desse certo, o divórcio foi dado por Deus para resolver determinadas situações, mas adentrou tanto que hoje é algo normal para nós. Separação, o divórcio. Quantos filhos têm sido alcançados, destruídos por essas ações? Do outro lado, nós estamos vivendo um tempo onde também os pais têm colocado suas carreiras, suas vidas, seus sonhos, seus objetivos acima dos filhos. Filhos passam a maior parte do tempo agora na creche, a maior parte do tempo são terceirizados a educação para professores, enfim. Porque o objetivo central da minha vida é a minha carreira. É obter lucros, ter dinheiro. Os pais não têm mais tempo para educar, os pais não têm mais tempo para transmitir valores, princípios para os seus filhos. E nós precisamos, como os pais, nós precisamos sacrificar nossas vidas, nosso desejo, para educar os nossos filhos, para preparar os nossos filhos. E os pais hoje não querem isso. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. Para nós, a nossa prioridade é buscar o reino de Deus. É estabelecer em nossa casa, em nossa família, princípios e valores cristãos. Depois, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos invertendo a ordem. Primeiro nós vamos buscar todas as outras coisas. E se der tempo, e se eu tiver tempo, eu busco o reino de Deus. E se eu tiver tempo, eu transmito para o meu filho, para a minha filha, para a minha casa, para a minha família, para o meu esposo, o reino de Deus. Quando os 10 primeiros anos da formação de uma criança é essencial, é primordial para que uma criança tenha o seu caráter, sua personalidade moldada. O modelo tradicional da família exige de nós, pais que estão me ouvindo, e futuros pais que estão me ouvindo, a perder determinadas liberdades. Liberdades pessoais, em benefício dos nossos filhos.
O problema é que muitos pais estão colocando os seus direitos, suas ambições, frente às necessidades da família, dos filhos, como carinho, como atenção, como um presente no lar, estar presente, melhor dizendo. Estar presente no lar, estar presente na vida dos seus filhos, estar presente na vida da sua esposa, estar presente na vida do seu esposo. Por isso, cada dia mais os casamentos estão mais frágeis, o relacionamento entre pais e filhos estão cada vez mais frágeis. E essas ideologias do mundo sujou a nossa casa, sujou a nossa família, sujou o ambiente em que nós vivemos. Por isso Deus está falando conosco nesta manhã, é tempo de varrer. Mas o texto também diz que essa mulher, ela procurou diligentemente. Arrastou os móveis, ela varreu até encontrar a moeda perdida. Queridos, nós temos que ficar firmes, perseverantes, até que aqueles valores que nós achamos importantes estejam estabelecidos, bem vividos em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Quem de nós já não falou, eu já tenho 3 anos, 10 anos, 2 meses, 2 dias, 1 hora que eu estou buscando isso? Pois é, o que Deus está falando conosco nesta manhã é: não desista até você encontrar. Não pare até você encontrar o valor que você perdeu. Eu não tenho mais prazer de trabalhar, eu não tenho mais prazer em servir na casa do Senhor, eu não tenho mais prazer em estar com a minha esposa, com o meu esposo, eu não tenho mais prazer de estar com os meus filhos, eu não tenho mais prazer de estar em casa no domingo, no final de semana. Nós precisamos buscar diligentemente até encontrar. A história que nós lemos mostra que a mulher, ela buscou, ela teve uma busca dedicada. Uma coisa chamada envolvimento, comprometimento. Tinha um objetivo, ela queria encontrar um valor que havia perdido, pois ela se envolveu. Você que está me ouvindo, talvez há coisas que você tem lutado há anos, talvez pela sua casa, pela sua família, pela sua vida profissional, financeira, pelos seus filhos, não sei. Mas nós nos envolvemos, nos comprometemos de uma forma intensa nisso. Nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós buscamos mais, nós tivemos ações para que sejam encontrados esses valores. Isaías capítulo 44, verso de número 3, o profeta Isaías diz assim: derramarei água sobre o sedento. Pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver é que Deus só vai derramar água sobre o sedento, porque o sedento valoriza a água. Está me entendendo? Deus não vai desperdiçar água com quem não tem sede. Deus não vai desperdiçar uma intervenção se eu não valorizo a minha casa, se eu não valorizo a minha família, se eu não valorizo o meu filho, a minha esposa, o meu casamento, a minha vida profissional, o trabalho onde eu estou, o estudo que eu estou fazendo. Deus não vai desperdiçar água. Aquela mulher encontrou a dracma perdida, por quê? Porque ela buscou. Ela foi diligente, ela foi comprometida, ela teve envolvimento. E Deus vai dar água para quem não valoriza a água. Vai aproveitar a água? Não. Jesus nos ensinou que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, porque o porco não valoriza a pérola. Não sabe nem que valor tem. Se quisermos algum tipo de restauração em nossa vida, em Deus ou no nosso lar, temos que nos empenhar nisso. Temos que desejar isso, temos que querer isso, até encontrar. Está falando de uma busca, de um empenho, de um envolvimento com qualidade e com intensidade, com duração.
Claro, querido, que você talvez tenha, mas eu tenho fé que meu casamento vai ser restaurado, eu tenho fé que meu filho vai sair das drogas, eu tenho fé que a minha família vai ser restabelecida, eu tenho fé. Mas a fé precisa de algo chamado perseverança. Hebreus capítulo 6, verso de número 12, diz assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, algumas versões diz perseverança, recebem a herança comprometida. O autor de Hebreus diz, de modo que vocês não se tornem negligentes, vocês sejam diligentes como aqueles que por meio da fé perseveraram. Aquela mulher perseverou até encontrar a sua dracma perdida. Precisamos ter mais firmeza naquilo que nós queremos. Até encontrar. Demore 10 anos, demore 20 anos, demore uma vida toda, mas eu quero os valores de volta. E aí o texto diz que esta mulher, ela se alegra. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, o verso de número 8 diz assim, verso de número 8 diz que ela acendeu a candeia, que ela varreu a casa e que ela procurou atentamente até encontrar. Ela não chamou a vizinha nem as amigas para procurar. Ela chamou as amigas e as vizinhas para se alegrar. Então, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não é o pastor, não é o meu líder, não é o meu patrão, não é o meu professor, não é a minha esposa, não é o meu esposo. Sou eu. Quando eu encontrar, quando eu estabelecer, aí eu chamo eles. Vamos nos alegrar, porque eu encontrei a minha moeda. Aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. E depois você vai dar testemunho do que Deus fez em sua vida. 2 Coríntios 1,4 diz assim o texto, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Aquela mulher trouxe a público o que ela havia perdido, mas ela encontrou, ela deu testemunho do mover de Deus, da ação de Deus em sua vida. Quando nós reencontramos, quando nós alcançamos aquilo que nós esperávamos, nós temos que dar testemunho. Nós temos que levar a público. Olha, Deus fez isso na minha casa, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso com meu filho, Deus fez isso na minha vida profissional, na minha vida financeira. Jesus nos reforça isso quando ele trata com o gadareno, por exemplo, Marcos capítulo 5, verso de número 19 a 20. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Deus age em nossas vidas, nós recebemos uma missão, nós somos comissionados a dar testemunho, a dividir com os outros o que Deus tem feito em nossas vidas. Isso é um princípio do reino de Deus. Isso é um princípio daqueles que servem ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, a mulher samaritana. Ele me disse, tudo o que tenho feito. Entende, irmãos? Eu tenho que fazer a minha parte, o que é meu, eu que tenho que fazer, mas quando eu alcancei, quando eu encontrei a minha dracma, os valores foram estabelecidos, eu tenho que anunciar, eu tenho que mostrar. Procure a sua dracma, procure esses valores enquanto dá tempo. Eu quero encerrar com algumas lições que essa parábola nos ensina. Primeiro, valorize o que você tem. Nós não podemos ficar o tempo todo reclamando do que nós temos. Valorize do que você tem, a casa que você tem, o salário que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, o carro que você tem, a igreja que você tem, o pastor que você tem, o patrão que você tem. Reconheça que você perdeu alguma coisa.
Reconheça que você errou, que você pecou, que você foi negligente, que você não administrou bem a sua vida financeira, que você não administrou bem a sua família, seus filhos, que você não administrou bem o seu ministério. Reconheça, identifica onde caiu, identifica aonde perdeu, aonde errou. Acenda a luz. Seja confrontado, diz Espírito Santo, me mostra, o salmista diz ali, sonda-me, Senhor, mostra, porque eu não enxergo, eu não estou conseguindo ver. Acende uma luz no meu coração, acende uma luz na minha vida, porque eu quero saber onde está errado. Descobriu onde está errado? Tire da casa tudo que não deve estar dentro da casa. O problema é que há pecados que nós gostamos. Há pecados, há erros, há situações em nossa casa, em nossa vida que nós gostamos. Mas Deus está nos levando hoje a um entendimento. Tira isso da sua vida. Tira a teimosia da sua vida. Tira a ingratidão da sua vida. Tira a preguiça, o sono. Levanta mais cedo, acorda mais cedo. Invista mais na sua graduação, no seu conhecimento, mas também invista mais o seu tempo em oração, em meditação da palavra. Faz uma análise do que está faltando na sua vida, o que tem excesso na sua vida. Não se conforme com aquilo que está desorganizado. Se a sua família está desorganizada, não se conforme. Se a sua vida financeira está desorganizada, não se conforme. Se a sua vida pessoal está desorganizada, não se conforme. Tire da sua casa aquilo que não deve estar na sua casa. Tire do seu coração aquilo que não deve estar no seu coração. Tire do meio da sua família aquilo que não deve estar no meio da sua família. Eu quero que você olhe bem aqui para mim. Se um dia o teu casamento funcionou, ele pode voltar a funcionar. Se um dia você teve um bom relacionamento com os seus filhos, você pode voltar a ter um bom relacionamento com os seus filhos. Se você um dia desempenhou bem o seu papel lá no seu trabalho, desenvolveu o seu trabalho bem, você pode voltar a ter um bom trabalho. Mas isso requer empenho, comprometimento, envolvimento, dedicação, intensidade, perseverança, fé e por aí vai. Por fim, celebre as vitórias que o Senhor tem te dado. E quando nós não temos, nós buscamos ao Senhor. Quando nós conquistamos, nós esquecemos do Senhor. Senhor, se o Senhor me der esse emprego, me dá esse emprego, Senhor, me dá esse carro, me dá essa casa, me dá essa varoa, me dá esse varão. E quando o Senhor te dá, esquece do Senhor. O texto diz que aquela mulher celebrou com Deus. Varre para fora da sua vida tudo aquilo que deve ser varrido, todo o lixo, todo o desprezo, toda a mágoa, toda a indiferença. Melhore a comunicação, melhore o romantismo com a sua esposa, com o seu esposo. Não permita, varra para fora do seu casamento, da sua vida, a rotina. Desenvolva companheirismo. Companheiro significa aquele que eu divido o pão, aquilo que eu compartilho em intimidade. Nós estamos vivendo um tempo onde o sistema do mundo tem nos levado a um individualismo. Estamos cada vez mais individuais. Cada vez mais buscando os nossos próprios desejos, os nossos próprios objetivos. Você possa buscar os valores perdidos na sua vida. Até que você tenha de volta aquilo que você teve um dia. Mas, lembre-se, cada um tem que fazer a sua parte. Minha vida está quebrada, está destruída. E o meu pai nem olha para mim, a minha mãe nem olha para mim. Os meus filhos nem percebem que eu estou com tanta dificuldade. Você tem que fazer, é você que tem que fazer. É você que tem que organizar. É você que tem que estabelecer. É você que tem que buscar. É você que tem que enfrentar. Até que você encontre a sua moeda.
Amém? Quero orar por você nesta manhã. Pai, te dou graças pela vida dos meus irmãos e peço que neste momento venha sobre eles a luz do Espírito Santo, Pai. Que acenda agora, Senhor Deus, a luz, que eles possam enxergar o que está desorganizado na sua vida pessoal, na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus, mas também no seu relacionamento com seu cônjuge, no seu relacionamento com seus filhos, amigos, Senhor Deus, aquilo que está desorganizado na sua casa, nas suas finanças, e que eles tenham força, intensidade como essa mulher, até, Senhor Deus, que seja estabelecido o seu propósito em sua vida, até que as coisas estejam organizadas, até que as coisas estejam feitas, até que as coisas estejam prontas. Pai, que o Senhor dê paciência, que o Senhor dê perseverança, que o Senhor dê, Senhor Deus, intensidade até buscarmos aquilo. Isso vai requerer deles, vai requerer de cada um de nós esforço, arrastar os móveis, varrer a casa, pôr para fora o lixo, quantas vezes for necessário. Se ventos que trazem, Senhor Deus, sujeira para um casamento, para um relacionamento, Senhor, nós vamos varrer quantas vezes forem necessárias, até que os nossos filhos estejam na tua casa, até que os nossos filhos estejam na sua presença, até que o meu esposo, a minha esposa esteja te servindo, até que eles entreguem a sua vida ao Senhor. Eu não vou desistir, Pai amado. Eu vou trabalhar também no meu ministério para que um dia, da mesma maneira que eu fui intenso no meu chamado, aquilo que o Senhor me deu, eu vou ser intenso até cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu peço a tua bênção sobre essa casa, sobre esta família, Senhor Deus, que o Senhor traga um vento impetuoso, Senhor Deus, sobre essa casa, limpando toda a sujeira, tirando todo o pó, Senhor Deus, tirando todas as folhas, toda a impureza, e que dentro da sua casa, da sua família, e seja estabelecido o seu reino, ó Pai amado, o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Declaramos sobre ele agora a luz, Senhor amado, que eles busquem a luz, Senhor Deus, da tua palavra, para que eles possam caminhar até alcançar os objetivos, que o Espírito Santo esteja ardendo em seus corações, ó Pai amado, para que eles possam tomar as decisões certas, as escolhas certas, Pai amado, para impedir que as astúcias do inimigo, que vem com estratégias malignas de governantes, de países aí, Pai, que tem já abandonado a fé, não entre, Senhor Deus, em suas casas, não alcance as suas famílias, que eles sejam guardados pelas leis do reino de Deus, que a sua família, Senhor Deus, que a sua vida seja guiada, direcionada pelo reino de Deus, Senhor amado. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Querido, não desista daquilo que ainda não está de acordo, com aquilo que ainda não está pronto, daquilo que foi danificado, que quando você percebeu, já as estruturas haviam sido destruídas, seja no seu casamento, seja no relacionamento com seus filhos, seja na sua vida profissional, na sua vida financeira. Não desista até que esteja restabelecido o propósito de Deus para a sua vida. Não desista, não desista. Essa é uma verdade que nós temos que viver. A intensidade de manter a nossa vida dentro dos padrões bíblicos, dentro daquilo que Deus tem para nós, dentro daquilo que Deus quer e espera de nós como cristão. Nós temos que viver uma vida intensa com o Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo abençoado. Não esqueça que após o culto nós temos a aula para as crianças. Aproveite esse tempo, fica com o seu filho, ministre ele, ensine ele aquilo que ele tiver dúvida da lição, daquilo que foi ministrado à vida dele. Esteja com ele, seja participativo, porque isso vai impedir que lá no futuro haja rachaduras na comunicação, nos valores que você vai transmitir a ele. Uma criança aprende mais pelo exemplo do que por aquilo que nós falamos. Seu filho te observa todo o tempo. E ele vai ser um reflexo da pessoa que você é hoje. Como você busca Deus, como você teme a Deus, como você trabalha lá na empresa, como você estuda. Enfim, o seu filho vai ser reflexo do que você é. Deus te abençoe, querido. Um bom domingo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.